No vídeo de hoje, com o tema Programação, nós vamos falar sobre as diretivas de pré-processamento. Olá Maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. No vídeo de hoje nosso tema é programação e nós vamos falar sobre as diretivas de pré-processamento. Já quero te convidar a deixar o like no vídeo, assinar o canal se você não for inscrito, marcar o sininho para receber as próximas atualizações e deixar os seus comentários. Oi, esse vídeo ficou bastante longo, cerca aí de 30 minutos. Embora seja um vídeo bastante longo, eu quero te convidar a assistir todo ele porque, para quem já assiste o canal há mais tempo, sabe que eu não gosto de fracionar o conteúdo, eu gosto de fazer os vídeos completos e nunca ficar emitindo informação. Então eu decidi fazer o vídeo bem mais longo, mas completo. Sugiro para você então assistir ele em partes, se não tiver tempo para assistir completo, mas a minha opinião é: eu quero sempre fazer conteúdos de qualidade para vocês e não deixar a informação fracionada. Tudo que eu puder transmitir para os meus assinantes do canal, eu vou transmitir. Então, por isso, muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E continue aí com o vídeo. O assunto de hoje foi sugerido pelo nosso assinante Gilson Góes. Obrigado, Gilson, pela sugestão. Então, você programa Arduino, certo? Não, errado. Quando você está lá com a sua ideia Arduino, programando ou a placa Arduino ou um ESP8266 na IDE Arduino, na verdade você não está programando em Arduino, você está programando na linguagem C, mais especificamente a linguagem C++ ou C++. A linguagem C ela é originária de 1972, criada por Dennis Ritchie, o norte-americano, e também pela Bell Labs. A característica principal da linguagem C é que ela é uma linguagem de uso geral, estruturada, procedural e fortemente tipada. Ou seja, as variáveis da linguagem C, elas sempre têm que ser declaradas com um tipo. Eu não posso declarar uma variável de um tipo e utilizar um dado de outro tipo diferente do que eu declarei. Isso quer dizer que é fortemente tipada. Ela permite também o acesso à memória em baixo nível. Isso pode ser para alguns programadores bom, para outros ruim, porque te permite esse acesso de baixo nível, embora te possibilite acessos mais específicos, se você souber como esse dado é armazenado na memória, pode também te trazer problemas, porque você precisa fazer algum controle mais rigoroso quando trabalha com variáveis no C. O C influenciou várias outras linguagens, como as próprias variações do C, o C++, o C Sharp, o próprio Java, JavaScript, o Perl, PHP e Python. Uma característica muito importante do C, que pode dar muita dor de cabeça para programador iniciante: o C é case sensitive. O que quer dizer isso? Se eu tiver um comando, por exemplo, o nosso digital read, que não é um comando nativo C, mas é um comando que a gente tem na ideia do Arduino. Um digital read, eu sei que eu tenho que escrever digital minúsculo, read com R maiúsculo. Se eu trocar isso, dá erro. Se você não se ligar, então um programador iniciante pode ter muita dor de cabeça até se acostumar a escrever todos os comandos corretamente, sempre respeitando a sintaxe com letra minúscula ou maiúscula, conforme o comando. O C++, né, ou C++, que é então o foco da ideia do Arduino, ele já foi criado então em 1985 pelo dinamarquês Bjørn Stroustrup. Esse nome aí, não sei se eu pronunciei certo. Que é cuja principal evolução em relação ao C é que ele tem orientação a objeto. O que é isso? No C++ e por consequência no Arduino eu tenho o conceito de objetos, posso instanciar objetos, que é uma prática aí que deu um pulo muito grande na época quando foi implementado, porque até então nós tínhamos somente as estruturas procedurais e as variáveis. Com a orientação a objeto, eu passei a poder instanciar objetos com diferentes características, propriedades, métodos e manter essas instâncias em memória durante o nosso processamento.
Uma coisa importante também é que o C é compilado, assim como o Delphi, como o Java, onde eu tenho um programa fonte, eu faço um processo de compilação e gero o meu executável. Diferente, por exemplo, do PHP, do JavaScript, que são interpretados. Qual a principal diferença entre uma linguagem compilada e interpretada? Primeira coisa, o compilado tem muito mais performance. Por quê? Como eu já sofri o processo de compilação, ou seja, transformei meu arquivo fonte, né, da minha sintaxe da minha linguagem que eu estou programando em código de máquina, né, a performance é muito mais rápida, porque o processador executa diretamente aquela instrução em linguagem de máquina. Ocorre a validação prévia do código, porque no processo de compilação meu código é todo validado em termos de sintaxe, tipagem, então a minha incidência de erro é muito menor. O processo é todo otimizado por conta da compilação e eu tenho a proteção do meu código fonte. No momento que eu tenho o meu executável gerado, compilado, é claro que tem ferramentas para fazer o que a gente chama de engenharia reversa, né? Reverter aquele código binário, código de máquina, em um fonte legível. Só que não é muito garantido e a gente sempre vai perder alguma coisa. Então, existe uma proteção desse código fonte. Em comparação à linguagem interpretada, pelo fato dela ser interpretada, ou seja, no momento que eu estou executando, o meu processador vai lá e interpreta, ela lê, literalmente lê o texto que eu escrevi no comando em alto nível, né, na linguagem, interpreta e executa. Lê, interpreta e executa. O que pode acontecer? Eu posso ter uma incidência muito maior de erros, posso ter erros básicos do tipo uma expressão errada, errar uma sintaxe, porque como eu só vou descobrir isso no momento da execução, eu não tenho um processo prévio, como uma compilação que vai validar esse código para mim, eu posso lá colocar para executar e pum, dá erro. Então obrigatoriamente eu tenho que fazer todo e qualquer tipo de teste, desde sintaxe, para validar um código interpretado. Fora isso, o meu fonte fica aberto, porque o código fonte que eu escrevi na linguagem em alto nível ali, um PHP, um JavaScript, ele vai estar visível. Sim, existem formas de criptografar esse código, mas não é tão eficiente quanto um código compilado. Então essa é a diferença. No nosso contexto aqui de Arduino, a gente vai trabalhar então a ideia do Arduino, escrevendo códigos-fonte, os nossos sketches em C++, C++, os quais são compilados e carregados na memória do Arduino ou do nosso processador que estiver sendo utilizado. Bacana? Bom, o que é o processo de compilação? Basicamente são aí 3 estágios. A partir do meu código-fonte, o meu sketch, né? Que normalmente é o que? É o código em alto nível na linguagem que eu estou programando, nosso exemplo aqui, o C, ele vai sofrer o pré-processamento, que vai ser o foco dessa nossa aula de hoje. Esse código pré-processado, então, ele vai ser submetido ao processo de compilação, onde o quê? Onde um software vai ler esse código e vai interpretar esse comando para uma linguagem intermediária. Vai gerar um arquivo intermediário, já otimizado, validado quanto às sintaxes, né? Para um arquivo que a gente chama arquivo objeto, resultado dessa compilação. Por sua vez, esse arquivo objeto ele vai ser submetido a um linkador, um linker, que vai então efetivamente transformar aquele monte de códigos que são entradas para chamadas das bibliotecas, que a gente vai linkar a esse objeto fonte, em um executável final. Que no caso, por exemplo, de um software para computador, são os arquivos .exe ou .com, que são programas executáveis, né? O nome já diz, executáveis. E para o nosso Arduino, aqui eu tenho a minha placa Blackboard da Robocore, é feito diretamente a carga na memória flash. Então nós vamos ver agora um sketch que eu fiz aqui na ideia do Arduino com a Blackboard, onde eu vou te mostrar todas essas diretivas de pré-processamento e qual é a utilidade disso para o nosso dia a dia. Vamos lá! Aqui está o nosso sketch, vamos analisar então no detalhe, vou deixar para download também. Primeira diretiva que a gente vai ver, include. O que ela faz? Ela inclui um arquivo no sketch, no nosso código-fonte. Importante, as diretivas sempre começam com a cerquilha e
devem ser escritas sempre em minúsculo. Lembra, C é Case Sensitive. Então, como é que eu faço? Escrevo aqui a cerquilha, o comando include, a diretiva include, né? E tenho duas formas de fazer a inclusão no arquivo. Eu posso indicar o nome do arquivo como um sinal de maior e menor. Nesse caso, o que eu estou dizendo para o meu sketch, para o meu compilador? Para ele procurar esse arquivo que eu estou colocando apenas no diretório de bibliotecas. Então, lá na ideia do Arduino, onde a gente define o diretório de bibliotecas, é lá que ele vai procurar um arquivo quando a gente definir com o sinal de maior e menor. Isso é importante. Eu posso definir o include também com o nome do arquivo entre aspas. O que ele vai fazer? Primeiro procura no diretório corrente, onde eu tenho os meus fontes, e depois nas bibliotecas. Uma coisa muito importante, ele só reconhece arquivos com a extensão H, de header, né? São os arquivos padrão de header do C. Tá? E se você tentar colocar algum outro tipo de arquivo, outra extensão, vai dar erro. Então, no nosso exemplo aqui, eu fiz o include de dois arquivos. O meu include o TimeLib, só para dar um exemplo, né? TimeLib é a biblioteca Time do Arduino, que está lá na pasta de bibliotecas, e mais dois arquivos, o meu include.h e rotinaextra.h. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar mais algumas diretivas para você. Em primeiro lugar, o meu include.h, tenho ele aberto aqui. O que eu tenho aqui então? Tenho três linhas que são três diretivas. A primeira delas, o line. O que faz o line? Eu posso indicar no line um número de linha e um nome de arquivo. Isso é útil para quê? Se eu tiver lá vários blocos no meu fonte, eu posso criar áreas iniciando com o line, onde eu vou definir então uma nova numeração de linha que o meu fonte vai contar e um nome de bloco. Para quê? Depois a gente vai ver na compilação que esses nomes são exibidos. Isso ajuda depois a você rastrear eventuais problemas de código ou simplesmente para organizar o teu fonte. Outra diretiva, warning. Essa diretiva é bacana se você quiser explicitar alguma informação em momento de compilação, por exemplo, alguma informação sobre biblioteca, alguma regra para a compilação do seu fonte, que vai aparecer na tela do compilador. Ela não vai travar em nada o processo, mas vai exibir a informação na tela. A gente vai verificar como. E aqui eu tenho um define, que eu vou mostrar depois como é que funciona. E eu tenho também o meu outro arquivo aqui, que é o rotina extra. Eu tenho então a mesma coisa, um line, né, nomeando e definindo aqui a linha 1. O line, ele sempre vai começar a contar o número que você indicar na instrução na linha seguinte. Então, por exemplo, line 1 quer dizer que essa linha do warning vai ser a linha 1, e ele continua 2, 3, 4, 5. Ok? Muito bem. Aqui eu fiz uma rotininha simples, tá? Só para mostrar alguns dados e retornar. Quero mostrar para você então que com o include, o que eu faço? Eu posso ter bibliotecas de funções, né? Que é o principal uso dele, né? Com várias declarações de funções, ou mesmo declarações, por exemplo, de constantes e variáveis. Eu não preciso colocar isso tudo no meu fonte. Eu posso chamar vários arquivos header, né? Com o include e aí simplificar o meu código fonte. Bacana? Vamos voltar aqui para as diretivas. Então eu fiz os dois includes aqui. Vamos adiante. Aqui eu iniciei o meu void setup, né? Vou definir o meu begin, meu delay, até aí nada demais. E aqui eu quero mostrar para você macros. O que são macros? Macros são definições que você pode fazer com a instrução define, que a gente vai ver depois, ou algumas já vêm prontas no próprio compilador e tem coisas bastante úteis. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uns prints, né? Então, primeiro a macro date, o que ela faz? Ela imprime para nós a data corrente, dia, mês e ano, tá? Em formato em inglês, tá? Na verdade é o mês, o dia e o ano. Vamos ver depois, na saída ali do nosso exemplo. A time também, o nome já diz, vai imprimir a data, hora, o minuto, a data, tá? A hora, o minuto e o segundo. Que data e que horas são essas? Da compilação. Então essa é uma informação bacana para você, por exemplo, ter o histórico da sua compilação. Estou rodando meu programa no ESP ou no Arduino, quero armazenar uma informação de quando foi compilado esse programa, para exibir de repente no cabeçalho, num log.
A time e date conseguem informar isso para você. Outra macro é a timestamp. Timestamp basicamente é a junção da time com a date, só que um formato um pouquinho diferente. Ele bota um textinho com todo o conteúdo da data. File, essa é bacana. A file vai nos mostrar todo o nome do arquivo, todo o caminho com o nome do arquivo fonte que eu estou utilizando. Então aqui uma jogadinha, se você quiser, por exemplo, extrair só o nome do arquivo da file, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou criar uma variável string, vou atribuir o conteúdo do file com todo o caminho, né? E aí vou usar uma funçãozinha aqui, ó, da classe string, tá? Que é a substring. Eu vou fazer o que? Eu vou extrair uma substring da string toda do file, né? A partir de que posição? A partir da posição da last index of, da última posição em que eu encontrar uma barra invertida. Na verdade, então, do meu caminho todo, né? C, dois pontos, barra, diretório na barra, nome do arquivo. Eu pego então essa posição da barra mais um e vou fazer uma substring botando o nome do arquivo. Vamos ver depois o efeito que isso dá. Function. Function é bacana porque ela vai te mostrar, isso para efeito de log é interessante, qual a função que está sendo executada no momento. A line vai te mostrar o número de linha do teu fonte original em que está sendo executado, tá? No momento que você exibir a line. Então vamos ver esse primeiro bloco agora aqui, ó. Na saída, vamos lá. Macros do compilador, olha só, qual é o efeito que a date causa? August 21, 2018, então é um formato em inglês, né? Mês, dia e ano, da time. A date. A time é a hora, formato de 24 horas, tá? Aqui no caso 01, 22, 22, né? Quando foi compilado fonte, então esse cara foi compilado no dia 21, hoje é dia 21, são 21h49, eu compilei esse cara hoje a 1 da manhã, bacana. O timestamp junta as duas, né? No formato, então dia da semana, mês, dia, hora, minuto, segundo e ano. Tá? Eu particularmente gosto de usar as duas aqui junto, esse timestamp não me agrada muito. File, olha só o que é o file. Todo o caminho, né? E lá no final, deixa eu rodar aqui, ó, eu tenho o nome do arquivo. Então, se eu quero só o nome do arquivo, olha o resultado da funçãozinha com a substring. Eu extraí só o nome do arquivo. Bacana? O function, eu rodei ela dentro do setup, ó, então eu tenho aqui o nome da função, setup. Line, linha 26, olha só onde é que eu tenho meu line, linha 26 do meu fonte. Bacana? Aí estão os resultados. Vamos agora para as macros da IDE, tem algumas informações bem bacanas aqui. Eu tenho, por exemplo, a macro Arduino, que ela me mostra a versão da IDE do Arduino. Clock da CPU, essa aqui é uma função interessante. No caso do Arduino, que roda a 16 MHz, não é interessante, mas no nosso caso do ESP266, né? Vou deixar inclusive aqui o card, onde a gente mostra a questão de performance rodando a 80 MHz ou 160 MHz. É interessante de repente olhar qual é a velocidade que a gente está rodando. Aqui, para mim converter para MHz, né? Porque ele vem no valor em Hertz, né? Já estou exibindo aqui, ó, 16 milhões, eu converto dividindo por 1 na 6, o que é isso? 1 milhão, né? Para obter a minha velocidade em megahertz. Versão do compilador do Arduino, com o version. Observa que as macros, elas têm por padrão, é só uma questão de padrão, né? 2 underlines, underline, underline, o nome, underline, underline, tá bom? Tem essa outra macro que é curiosa aqui, que é o counter, que a cada chamada dessa macro dentro do teu fonte, ela vai incrementar. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver os efeitos aqui, ó. Então, macros da IDE. A Arduino, ó, 1.8.5, que é a ideia que eu tenho aqui, ó, Arduino 1.8.5, tá? Ela bota um 0, mas é 1.8.5. Clock da CPU, 16 milhões, né, de hertz, 16 MHz. Aí aqui com o cálculo que eu dividi por 1 milhão, ó, 16 MHz. Versão do compilador, no caso aqui 492, informação não é lá muito relevante. Olha o efeito do contador, ó. Cada chamada que eu faço para o counter, ele incrementa 1, 0, 1 e 2. Bacana? Muito bem. Agora o define. Define é bem interessante. O define é o que eu vou utilizar para definir macros, né? Como é que funciona aqui? Dá um exemplo, ó.
define canal, internet e coisa. Então estou definindo uma macro chamada canal, de novo, lembre-se, case sensitive. Por padrão, tá? No C, a gente costuma usar sempre nomes maiúsculos para as macros, então fica a dica aí também. Então definir a canal como internet e coisas. Definir, olha que interessante, posso definir macros com parâmetros. Estou definindo uma macro chamada quadrado, que vai ter um parâmetro n, cujo resultado vai ser n vezes n, quadrado, né? Número multiplicado por ele mesmo, tá? Tem uma outra aqui que é uma maior, onde eu vou passar dois parâmetros, e que notação é essa? Isso aqui a gente chama de if ternário, que na verdade é um meio mais simples de escrever a função if. Que como é que funciona? Primeira parte é o teste, no caso aqui, ó, A maior que B, certo? O separador aqui, o teste, e aí, primeira parte é se o meu teste for verdadeiro, dois pontos, e o valor se o meu teste for falso. Então, no caso, se A maior que B, retorna A, caso contrário, retorna B. Bacana? Ok. Aí eu vou então imprimir, aqui ó, canal, né, no print ln direto, vou criar uma variávelzinha, olha só, variávelzinha x, com valor 5 inteiro, vou imprimir aqui ó, quadrado, chamando x. Ah, você vai me dizer, ah legal, é para mim definir funções. Não, vou te explicar depois por quê, não é para definir função. Não vou, por exemplo, utilizar diretiva de compilação para criar uma função no C. Não, a gente vai definir a função corretamente, com o escopo da função, o tipo de retorno, dado de entrada e dado de saída. Bacana? O que mais eu estou escrevendo aqui? Ah, aqui ó, mensagem. Da onde vem essa macro mensagem se eu não definir? Vem daqui, do meu include. Lembra que eu tinha aqui, ó, define mensagem? Então definir a macro mensagem como o conteúdo mensagem de meu include. Tá? E estou acessando ela a partir do include que eu fiz lá no fonte. Bacana? Agora aqui você vai entender por que eu não posso usar macro para definir função. É muito perigoso. Por quê? Quando eu defino uma macro para o compilador, nada mais é do que uma substituição de texto. A comprovação disso está aqui, olha só. Eu estou chamando a minha macro maior, passando dois parâmetros texto, ó, palavra internet e a palavra coisas, duas strings, né? E aqui eu tô chamando de novo a maior como 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Você vai dizer, oh, legal, eu posso usar então dois tipos de variável? Não, isso é péssimo. Por quê? Não está tipado. Eu posso fazer uma maior bagunça com isso. Eu posso, lembra o que vai acontecer? Ele vai substituir esse maior aqui por aquela instrução do if ternário. Olha o resultado disso, vamos lá. Aqui eu estou com o define, vamos lá? Então, canal, legal, internet coisas, é a string. Imagina aqui, o que ele fez? Simplesmente substitui esse canal aqui no meu fonte por esse conteúdo aqui, aspas, internet e coisas. Quadrado, legal, certinho, ó, ele substituiu quadrado de x, né? Na verdade por 5 vezes 5, né? N vezes n, 25. Legal. Mensagem veio lá do meu include, né? Que eu defini aqui, ó. No meu include, tá aqui a minha mensagem, ele imprimiu lá, legal. Maior, olha só, aplicando a função maior com texto, internet e coisas. Por que internet é maior que coisas? Alfabético, né? Ordem alfabética. A vem primeiro, A é menor que B, que é menor que C, então ordem alfabética. O A, em ordem alfabética, é comparativamente, né, menor que um Z. Tá? Então por isso ele retornou aqui internet primeiro, né? Porque é maior, começa com I, né? E coisas com C. Lá já a numeração, então mesma coisa, ó, 4, 5, 6. Então imagina que bagunça, tá? Só o que ele fez aqui foi substituir o texto. Outra coisa importante, se eu tivesse múltiplas chamadas desse maior no meu fonte, ele não iria fazer isso de uma forma otimizada como se fosse uma função, né? Chamar a função e executar. Não, ele ia transformar o meu código fonte em um código grande, repetindo essa expressão tantas vezes quanto eu repetisse a macro. Então, não utilize macro para definir função. Bacana?
Muito legal. Vamos agora para um dos comandos mais legais aí, uma das diretivas mais interessantes, que são as instruções de compilação condicional. O que é isso? Assim como eu tenho as expressões if, else, and if, eu tenho também isso nas diretivas de pré-processamento. Então eu tenho o if def. O que é o if def? If defined, se definido. Eu vou testar se alguma macro está definida. A gente vai ver depois como isso é útil. Então, eu tenho o if, que é o se puro, né? Eu tenho if def, if defined, se definido, uma macro. If undef, ou if undefined, ou seja, se não definida, uma macro. Elif é o meu else if, né? Se não, né? Mas com if, né? Então, else if. Tem o meu else puro, se não. E o end if, para terminar a minha expressão. Olha agora que bacana tudo que eu estou criando aqui. Definir então x com 15 e y com 0. Lembrando, isso não são variáveis. Só estou definindo uma macro x que ele vai substituir depois pelo valor 15. Legal? Então olha o nosso primeiro aqui. If undef x, ou seja, se o x não estiver definido, o que ele vai fazer? Opa, error. Esse é novo. Error, diferente do warning, né? Quando eu colocar uma diretiva error, meu processamento vai parar. Não vai mais processar. Legal? E vai receber a mensagem, valor de x não definido. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, que no meu fonte a definir essa macro, porque ela é um parâmetro relevante na minha compilação, eu posso colocar esse teste. Caso eu esqueça de definir, meu compilador vai travar a compilação. Então isso é bem útil. Posso no if usar expressões, olha que interessante. Se o x igual a zero, ou seja, se eu colocar um valor zero, também vou dar um erro. O valor de x não pode ser zero, minha compilação vai travar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo o valor mínimo para o x. Se eu definir o valor de x menor que 10, o que ele faz? Olha só, undef, ele vai indefinir, ou seja, ele vai apagar o valor de x, né? Vai apagar a macro e vai redefinir com o valor 10, ou seja, eu estou limitando o meu x a 10. Se meu pré-processador achar o valor menor, ele vai apagar e vai redefinir para 10. E vou dar uma warning aqui, valor de x redefinido para 10. E se não, né? Então, se não, se o x for maior que 20, mesma coisa, eu vou undefinir, né? Vou apagar o valor da macro x e vou definir ela com 20 e vou dar mensagem. Valor de x definido para 20. Então, o que acontece aqui? Não posso ter o x como 0, eu vou gerar um erro na compilação. Se ele for menor que 10, eu vou redefinir para 10 e vou dar a mensagem, continua a compilação. Ou se não, se ele for maior que 20, eu vou redefinir para 20 e vou dar a mensagem que ele foi redefinido para 20. Ou se não, né? Se não entrar em nenhuma dessas anteriores, vem aqui para o else. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o undefined do y, que lá inicialmente era 0, e vou definir y como 2 vezes x. Vai multiplicar por 2, né? E aí passa a ter o valor. Aqui, eu vou imprimir os valores de x e y. Lembrando, não são variáveis. É só uma substituição de texto. Então aqui resultando, olha só, o meu x que tinha um valor 15 lá no início, né? Onde é que ele entrou? Vamos lá. Ele é 0, ele está não definido? Não, ele está definido. Ele é 0? Não. É menor que 10? Não. É maior que 20? Não, ele é 15. Então ele entrou aqui. No else, vai definir y como 2 vezes x, 30. Legal? Muito bem. Agora o que eu vou fazer aqui, outra questão. Vou chamar também minha rotina externa. O que eu faço com isso? A rotina externa está definido onde? No meu include aqui do rotina externa. Então ele vai chamar essa rotina aqui. Você vai ver aqui o resultado, olha que interessante. Eu estou imprimindo então aqui, passando um parâmetro só para exemplificar, né? E vou imprimir o function e o line. Olha só qual é o resultado que ele me dá. Então, passei aqui o rotina externa, né? Chamei passando o parâmetro teste, bacana, até aí nenhuma novidade, né? Teste. Olha o function, rotina externa, que legal, porque eu estou executando a rotina externa. E o line, olha qual é o meu line, linha 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
O meu line vale 6, porque eu redefini aqui a contagem, ó, olha que ele seria 7. Como eu redefini aqui o meu line, né, ele foi para 7. E agora, os usos aí talvez mais interessantes para a gente utilizar a diretiva de compilação, que é o que? Eu consigo fazer com que a minha compilação possa saber em qual plataforma e em qual placa eu estou utilizando o meu sketch. Vamos ver como é que isso funciona. Vou usar então a minha estrutura de compilação condicional, meus ifs, elses, and ifs, para definir qual é a plataforma e qual é a placa que eu estou utilizando no meu sketch. Então, primeira coisa, vamos lá. If defined, né? Eu só explicitei, seria o if def, tá? If defined. Arduino Arc AVR. O que é isso? Isso é uma macro, né, que foi definida em algum lugar. Depois eu vou te explicar onde define isso. Mas você fique sabendo que existe uma macro chamada Arduino Arch AVR, que seria Arduino Architecture, né, AVR. AVR é o que? São os microprocessadores Arduino. Toda a linha Arduino. Então, se eu estiver usando uma arquitetura AVR, eu entro nesse if. Bacana. Aí eu tenho um outro if aqui, ó. Se tiver definido uma macro chamada Arduino AVR Uno, isso aqui eu sei agora que eu estou usando uma placa Arduino Uno. Olha que bacana. Descobri então que eu estou usando o meu software numa arquitetura AVR com o Arduino Uno. Legal? Ou então eu posso testar uma outra macro que é a Arduino AVR Mega 2560. Se eu testar isso aqui e for verdadeiro, eu sei que a minha placa é um Arduino Mega 2560. Olha que bacana. Tem diferença? Tem toda a diferença. Imagina a disponibilidade de hardware que eu tenho num Uno e num Mega. A quantidade de memória que eu tenho num Uno e um Mega. Uma comparação simples, né? Eu tenho 6 portas analógicas num Uno e tenho 16 portas analógicas num Mega. Eu tenho uma porta serial num Uno, tenho 3 portas seriais no Mega, fora a quantidade de pinos digitais. Então é bacana porque a gente pode fazer nosso software se comportar, né, ser compilado já focando a plataforma. E olha que legal, se não for nenhuma das duas, eu dou um erro. Placa Arduino não identificada para a minha compilação, ou seja, porque eu não quero que esse software não seja compilado em placas que não sejam nem o Uno nem o Mega 2560. Legal? Tem um outro else aqui, olha que legal. Se a minha arquitetura for ESP8266, opa, legal, quer dizer que eu posso saber, posso fazer um software que compila diferente para Arduino e para o ESP8266, isso é bem legal. Mesma coisa, estou na arquitetura 8266, legal, vou testar se ele é um Arduino ESP8266 Generic. Então eu estou usando uma placa ESP8266 genérica, que pode ser um modelo 01, 201, ou eu posso testar se eu estou usando um Node MCU. A gente sabe que o Node MCU tem bem mais recursos que uma placa genérica, né? Eu tenho, por exemplo, aí, alguns pinos a mais disponíveis, eu tenho a porta analógica disponível. Ou também a mesma coisa, não é nenhuma das duas, erro, placa ESP não definida. Legal? E por último, se eu não descobrir aqui que ele é a arquitetura AVR ou a arquitetura do 8266, eu dou um erro também, arquitetura não identificada. Olha o resultado que legal aqui no final, ó. Placa Arduino Uno, compilou direitinho. Seguindo aqui então na ideia, eu vou te mostrar como a gente vai enxergar essas mensagens de erro, as warnings e todas as outras informações. A gente vem aqui no menu Preferências. Tá? Veja como é que eu tenho por padrão aqui, ó, compilação desmarcado, carregar, né, mensagens também desmarcado e nenhum aviso do compilador. Se eu carregar então isso aqui, vamos lá, aqui para minha placa Blackboard, olha que ele não mostrou mensagem nenhuma, só mostrou lá o carregando, carregou, beleza? E vai executar aqui, olha só, 21 de agosto, 22h19, que é o momento agora que eu estou compilando, certo? Todos os outros dados aí, bacana. Vou fazer agora, olha só. Vou vir aqui no Preferências e vou marcar aqui avisos do compilador padrão. Olha só, agora não vou carregar, só vou compilar. Olha o que muda agora. Vai compilar. Já mostrou para mim aqui, ó, algumas mensagens novas. Deixa eu aumentar aqui. Ó, o meu include,
Olha que legal, meu arquivo meu include ali, na linha 1 deu uma warning, ó, incluiu meu include, bacana. Outra, na rotina externa, outro arquivo, né, warning, incluiu rotina externa, bacana. Eu já tenho aí as warnings acontecendo. O que eu vou fazer agora? Lembra dos erros? Olha o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou definir o meu x para 1. Bacana? Compilar. O que vai acontecer? Vai entrar algum if lá? Vai, olha só. Valor de x definido para 10. Caiu aqui, ó. Meu x foi definido para 10. Legal? Ah, mas compilou? Compilou. Agora, se eu fizer o seguinte, vou botar ele como 0. Vou compilar. Compilando, ó. Erro, valor de x não pode ser 0. Minha compilação parou. Olha que bacana. Deixa eu definir ele aqui para, por exemplo, 5. E vamos rodar até o fim. Vamos compilar tudo. Olha que legal. Valor de x definido para 10. Ele compilou até o fim. Está carregando. Carregou. Olha lá o meu resultado. Ó. X é 10. Y é 0. Por que o Y ficou 0? Porque ele entrou aqui, ó. X é menor que 10. Ele fez o undefined de x. Deu warning, né? E não calcula nada com Y. Y permanece o valor 0. Legal? Então, aí a gente consegue enxergar as mensagens. Bom, agora, onde eu consigo enxergar essas macros aqui que eu estou utilizando? Vamos lá, vou te mostrar aí no detalhe. Venho em preferências e vou marcar aqui, ó, mensagens durante a compilação. Ok, só vou compilar, tá? Não vou carregar. Olha que eu tenho mais mensagens agora, certo? Aí eu vou rolar aqui para cima, onde ele faz aqui as compilações. Olha só, venho para cá, vê que ele tem as chamadas, né, do compilador. E olha, quando eu chego aqui, ó, tenho essa série de parâmetros D, -D, que são defines, que ele faz na linha de comando. E olha só que eu tenho aqui, ó, a fcpu, que eu uso aqui para definir. Tá aqui a definição, ó, 16 milhões. Eu tenho outra macro, ó, definida, a Arduino, que eu usei aqui, ó, 10805, tá aqui. Eu tenho a Arduino AVR Uno, olha só, tá aqui ela definida. E a Arduino Art AVR, ou seja, a própria IDE, no momento da compilação, gera esses parâmetros de define para que eu consiga enxergar no meu pré-processador. Agora vamos fazer uma outra coisa, vamos mudar aqui na IDE, olha só o que eu vou fazer. Vou vir aqui e vou trocar minha placa para um ESP266 genérico. Vou esperar ele alterar aqui. Alterou e vou compilar. Bom, observa em primeiro lugar a quantidade de bibliotecas que ele incluiu. Bacana, mas olha só, apareceu lá o nosso valor de x definido para 10, fez os nossos includes e agora eu quero mostrar para você os nossos defines. Isso nos interessa. Olha só tudo que ele definiu aqui, que bacana, para a arquitetura ESP8266. Olha só. O nosso FCPU, 80 milhões, né? Porque eu compilei a 80 MHz, certo? Tem algumas informações sobre a PIR-IP também aqui. Olha só, nossa variável Arduino, a macro Arduino 180, né? Arduino ESP Generic, tá aqui ela, definida a macro. E a Arduino Art ESP8266, bacana. Ela cria mais uma aqui, ó, que não é padrão do Arduino, Arduino Board. Se eu ler essa macro no meu sketch, eu vou ver o resultado ESP266 Generic. Então posso usar também, só que essa macro não existe no Arduino, tá? Então tem que cuidar. Olha só outras macros que ela cria aí, ó.
o LED built-in, ele me diz, né, a minha macro, aquela LED built-in, é criada aqui, define qual é o pino do LED. Tem uma outra macro ESP8266, então quer dizer, uma forma simples para mim saber se está sendo usado o Arduino 1 ou uma plataforma ESP, é só fazer um if define, por exemplo, ESP8266, vai ter o mesmo efeito, né, do que esses que a gente está utilizando aqui, ó, testando aqui a arquitetura. Bacana? Então vai mais algumas dicas interessantes aí para você utilizar no seu dia a dia. Legal? Então essas foram as diretivas de pré-processamento do compilador. Sugestão do nosso assinante Gilson Góes. Obrigado novamente aí pela sugestão. Deixe os seus comentários. Como eu disse antes, o vídeo ficou longo, mas eu espero que você tenha gostado. Espero que as informações sejam úteis. Citando aí o próprio comentário do Gilson, né? Esse conteúdo costuma ser colocado como mistério. Achei até bacana a expressão que ele usou. Gente, não tem mistério. É um conteúdo relativamente fácil de entender. Basta a gente fazer a explicação correta, a gente não querer mistificar o conteúdo, né? Passar a informação direta, simples e você aí prestigiar as nossas aulas. Então, muito obrigado, continue nos prestigiando, não deixe de marcar o seu like se você gostou e até o próximo vídeo. Obrigado e até a próxima. O canal Internet Coisas está crescendo graças à sua audiência. Muito obrigado e continue nos prestigiando. No vídeo de hoje. Olá, amiguinho, aqui das coisas. Então, esse é o programa Arduino. Código-fonte para eu escrever. O vídeo ficou bastante longo. E até o próximo vídeo.